Naquela aldeia esquecida entre os vales enevoados da Boêmia, onde o tempo parecia dormir sob o som dos sinos e o cheiro de pão fresco, Maria era como um raio de sol em manhãs de inverno. Seus olhos guardavam uma inocência antiga, daquelas que já não se vêem mais, e sua presença era tão leve que até o vento parecia silenciar ao passar por ela. Mas, como todo raio de sol que brilha demais, um dia atrai sombra. Foi numa tarde de céu cor de ferro que ele chegou, alto, esguio, envolto num sobretudo escuro que parecia não combinar com o calor suave da estação. Ninguém sabia de onde vinha, nem por que escolhera aquele canto do mundo, tão esquecido quanto tranquilo. Chamava-se Hans. E embora seu nome soasse doce aos ouvidos da aldeia, havia algo nos seus passos que fazia os cães se calarem e as velhas se benzerem discretamente. Vestia-se como um lorde e falava com uma calma que causava calafrios, mesmo quando dizia coisas banais. Mas o que realmente inquietava eram os olhos. Não eram apenas escuros, eram fundos, como se guardassem dentro de si algum segredo antigo demais para ser contado, e profundos o suficiente para fazer Maria esquecer o mundo ao redor sempre que cruzavam os seus. A princípio, foram só olhares, demorados, penetrantes, silenciosos. Depois, vieram as palavras, mas não palavras comuns. Havia nelas um som, uma música quase imperceptível, como se ele falasse com o coração dela por dentro da pele. E então, tudo nela começou a mudar. Maria passou a sorrir sem saber porquê, a chorar sem motivo aparente, a despertar no meio da noite com o coração galopando feito cavalo em disparada. A presença daquele estranho era um feitiço sutil, um perfume invisível que a envolvia, sufocava e, ao mesmo tempo, fazia desejar mais. Mas se o amor é flor, esse desabrochava em solo escuro, pois a cada dia que passava, algo nela parecia se apagar, como se, no fundo de cada gesto de Hans, houvesse algo que não se via, algo que não era deste mundo. E então, na primeira noite em que ele falou com ela, o silêncio mudou de forma, e os sonhos deixaram de ser apenas sonhos, porque foi ali que começaram as visões. As palavras de Hans eram como névoa morna numa madrugada fria, envolventes, sem forma exata, mas capazes de penetrar até os ossos. Desde o instante em que ele falou com Maria, algo se quebrou dentro dela, ou talvez se abrisse, um véu, uma porta, um abismo. Naquela noite Maria não dormiu, e nas noites seguintes, tampouco. O sono, quando vinha, era um campo de batalha onde realidade e pesadelo se misturavam como tinta na água. Ela sonhava com Hans, sempre com ele, mas não era o mesmo em todos os sonhos. Às vezes, vinha com asas douradas, sorrindo entre raios de sol, tocando-lhe os cabelos como se fossem fios sagrados. Outras, seu rosto se retorcia em sombras, os olhos tornavam-se poços de trevas, e sua voz soava como 1000 lamentos vindos de dentro de uma cripta esquecida. Esses sonhos a deixavam exausta. Acordava com o peito arfando, os olhos arregalados, o suor gelado colando-lhe as roupas ao corpo. Era como se o próprio sono drenasse sua força. Os dias se arrastavam lentos, e nela crescia uma tristeza sem nome, uma angústia funda que ninguém via ou fingia não ver. Nem os pais, nem os vizinhos, nem os santos a quem rezava com mãos trêmulas e promessas desesperadas. Ela já não era a mesma. Os sorrisos rareavam, a pele perdia o viço, e um véu de inquietação tomava seus olhos sempre que a lua cheia surgia por trás das montanhas. E então veio aquela noite. Maria voltava da aldeia vizinha, e a lua, redonda, pálida, atenta, se ergueu como um olho silencioso, vigiando o destino de uma alma. Maria caminhava com pressa, os pés afundando na terra úmida do bosque, o coração ritmando mais rápido que seus passos. Tinha pressa de chegar. Medo do escuro. Medo de algo que não sabia nomear. Foi então que o som veio, um estalo entre os galhos. Depois, um sopro quente que cortou o ar frio da floresta. E por fim, a aparição. Era ele, ou melhor, era aquilo. Olhos que ardiam como carvões acesos, chifres que pareciam crescer das sombras,
língua vívida, impossível, pés em forma de ganchos, e as garras, as garras, longas e curvas, como se tivessem sido feitas para arrancar promessas da carne. Maria tentou correr, mas a floresta pareceu encolher. De dentro do escuro, a voz dele deslizou, tão doce quanto veneno no mel. Maria, Maria. E o tempo parou. A floresta sumiu, o medo congelou, e então diante dela surgiu Hans. Não o monstro, mas o homem, ou algo que se fazia passar por um. O mesmo sorriso, os mesmos olhos de bruma, a mesma mão que agora segurava a dela com uma ternura quase impossível. Tu tremes, disse ele. Tens medo de mim que te amo e só quero te ver feliz. E ali estava ele, belo como no primeiro dia, sob a luz prateada da lua que tudo tornava sonho, ou pesadelo. Ela deveria ter fugido, mas não o fez. E quando ele disse que a amava, o coração dela tremeu mais forte do que suas mãos. Pelo céu, ou pelo inferno seremos felizes, murmurou ele. Foi ali, naquele momento de encantamento sombrio, que ele a levou pela mão de volta à aldeia. E enquanto os sinos noturnos da igreja soavam ao longe, ecoando no vazio como presságios mal enterrados, Hans fez seu pedido aos pais de Maria. Queria desposá-la. E o mais estranho, não foi o pedido. Foi a condição. Casar-se apenas na próxima lua cheia. Por quê? Por que esperar? Por que a lua? Essa pergunta Maria nunca ousou fazer. Mas enquanto os dias passavam e os olhos de Hans começavam a perder o brilho, algo nela pressentia que a resposta viria. E quando viesse, talvez já fosse tarde demais. A aldeia preparava-se para o casamento com ares de festa antiga, daquelas em que o vinho corre como rio e os sinos parecem cantar em vez de tocar. Maria, aos olhos de todos, brilhava como uma estrela na véspera da colheita, mas havia algo no brilho, algo que os olhos não diziam, uma sombra, um cansaço, um medo que se escondia atrás do sorriso. A cada dia que passava, a beleza dela crescia, sim, mas era uma beleza estranha, como a de uma flor que desabrocha à noite, sozinha, longe do sol. E enquanto os vizinhos comentavam encantados com sua graça, Maria sabia que a felicidade prometida tinha gosto de presságio. A lua cheia se aproximava, e com ela vinham as noites em que o sono atraía, o peito ardia e os sonhos viravam cemitérios de paz. No quarto, sozinha, sentia como se alguém a observasse, como se um frio antigo se instalasse em sua pele, mesmo quando a brisa da noite era morna. Hans, por sua vez, começou a mudar. Primeiro, a tristeza em seus olhos, depois, o silêncio, e então, a palidez. Um branco de mármore, gélido, que nada tinha de humano. Recusava médicos, rejeitava conselhos, e quando Maria perguntava o que o afligia, ele apenas sorria, um sorriso amargo que sangrava pela alma. Era como se ele soubesse algo que ela não sabia, como se contasse os dias, não para a vida, mas para o fim. Na véspera do casamento, quando a aldeia inteira sonhava com festejos, ele morreu. Simplesmente morreu, sem gritos, sem explicação. Seu corpo esfriou como pedra ao entardecer. Os olhos cerraram-se com serenidade, e no rosto, o mesmo sorriso. Um sorriso que não era de paz, mas de promessa não cumprida. Maria entrou em desespero. Chorou por 3 dias, como se sua alma estivesse sendo arrancada a cada soluço. Gritava o nome dele na madrugada, rezava, pedia, jurava amor eterno aos ventos. Mas então, como se algo a tivesse calado por dentro, silenciou. Voltou a viver. Ou, ao menos, fingia. 3 meses se passaram. E algo mudou. Ela não dizia mais o nome dele. Não chorava. Não rezava. Mas sua pele parecia mais pálida pela manhã. E os olhos? Os olhos carregavam um vazio que fazia frio só de olhar. Principalmente nas noites de lua cheia. A mãe, desconfiada, fez o que só mães fazem. Espiou. Fez um buraco na porta, esperando ver sua filha desperta, talvez orando, talvez chorando.
Mas não foi isso que viu. Naquela noite, quando o relógio da aldeia bateu 12 badaladas e a lua lançou sua luz pálida pela janela do quarto, um sussurro escapou dos lábios da filha adormecida. Oh, Hans, teus beijos me matam. E o que veio depois não era sonho. Era algo muito mais escuro, muito mais antigo. E quando a mãe pôs os olhos pelo buraco da porta, o que viu, ninguém poderia ter imaginado. A mãe ficou imóvel, como se a própria alma tivesse congelado nas veias. Seus olhos esbugalhados se recusavam a piscar. O coração parecia hesitar entre um último batimento e o silêncio absoluto. À luz leprosa da lua cheia, ela viu o impossível. Ali, ao lado da filha adormecida, estava Hans. Mas não o Hans do velório. Não o defunto enrijecido que fora enterrado semanas atrás com as lágrimas da aldeia. Era o outro Hans. O primeiro, o belo, o que chegara de fora com olhos intensos e palavras encantadas. Estava ali, de pé, vivo, ou algo próximo disso. Mas os vivos não têm os lábios colados ao pescoço de uma moça como um cão faminto à fonte. O vampiro sorvia com doçura e desespero, como quem mata uma sede que nenhuma água do mundo pode saciar. O sangue, tão pouco e tão precioso, escorria pelo pescoço de alabastro de Maria, manchando o travesseiro como pétalas de uma flor maldita. Foi então que a mãe gritou. O som rasgou a noite feito navalha em tecido. Caiu desacordada ali mesmo, o corpo largado como boneca sem vida. A casa inteira acordou num sobressalto de pavor. Corriam, esbarravam, abriam portas. Quando invadiram o quarto, encontraram apenas o corpo de Maria, inerte. Bela como uma estátua, mas fria como o mármore das sepulturas. Chamaram o médico. Este, atônito, tateava as veias da jovem com dedos trêmulos. Procurava sinais, vida, resposta, mas o que encontrou foi o nada. Maria estava morta, completamente sem sangue. No pescoço, 2 marcas, pequenas, precisas, como se algo, ou alguém, soubesse exatamente onde tocar para tirar tudo. A notícia correu como um incêndio em Campo Seco. A aldeia mergulhou num terror que nenhuma vela ou prece podia afastar. Só se falava nisso. Os sinos da igreja soavam com um peso diferente, como se também eles lamentassem não saber espantar a escuridão. Mas, mal o luto terminara, outra moça, Joana, amiga íntima de Maria, começou a definhar. A mesma palidez, a mesma melancolia, os mesmos olhos que pareciam espiar a morte por entre os sonhos. E foi então que alguém resolveu espreitar a janela de Joana numa dessas noites de lua cheia. O que viram, mais uma vez, era ele. Hans, o mesmo, de volta. E agora? Ele não estava sozinho. A aldeia já não dormia. Cada passo dado à noite era seguido de um sussurro. Cada sombra se tornava ameaça. As velhas trancavam as janelas com cruzes e alho, enquanto os mais novos já temiam olhar o céu, pois bastava a lua se mostrar cheia para os pesadelos ganharem carne e dentes. Joana morreu como Maria, silenciosa, esvaída, com o mesmo beijo violento cravado no pescoço. E logo, outra, e mais outra. O nome de Hans virou maldição. Ninguém ousava repeti-lo em voz alta. Mas todos sabiam. O flagelo vinha dele, e cada noite de lua cheia era um convite para mais uma donzela desaparecer dentro de si, como se a própria alma lhes fosse sugada. Foi quando um velho abade, que já lia mais livros do que enxergava à luz do sol, encontrou a resposta. Os vampiros, dizia ele, só caminhavam entre os vivos durante a lua cheia. Era a janela, a brecha, o pacto velado entre o inferno e a terra. Assim esperaram. Pacientemente. Na noite do quarto minguante, quando o céu escureceu sem lua, homens se reuniram com tochas e crucifixos, guiados pelo abade e por um médico de olhos fundos. Marcharam até o cemitério como se caminhassem para o inferno. Desenterraram Hans. Não encontraram um cadáver. Encontraram um corpo quente, de rosto sereno, corado, com um leve sorriso nos lábios. Dormia como um amante após o beijo, mas a terra ao redor exalava um odor pútrido, um hálito de 1000 mortos. O médico hesitou.
O abade não. Com um gesto firme, atravessaram-lhe o peito com uma longa espada consagrada. Houve um grito, mas não veio da boca. Veio do ar, do chão, dos ventos. Um lamento que fez os pinheiros se curvarem como quem teme o aço. Depois, silêncio. Hans nunca mais foi visto. As cinzas do corpo foram espalhadas ao vento, misturando-se às folhas e à poeira do mundo. Outras sepulturas foram abertas. Outros corpos, vampiros, todos, foram descobertos, condenados à mesma purificação em chamas. E então, cessou. Nenhuma moça mais adoeceu. Nenhum sussurro ecoou pela janela. A lua voltou a brilhar sem horror. Mas dizem que em certas noites, quando a brisa sopra diferente e o céu parece segurar a respiração, algumas mães ainda espiam pela fechadura, só para ter certeza. Obrigado, amigos, por acompanharem mais essa história. Eu adoro histórias de vampiro. Me faz lembrar da minha adolescência quando jogava RPG com meus amigos. Se você também gostou, deixe nos comentários para que eu possa ler e deixe também o seu like. Se você gosta do canal, considere se inscrever, isso ajuda muito o canal. Obrigado e até a próxima história.